Noroeste em ação. Olá, muito bom dia, 10 horas e 6 minutos em Campinas. Começa agora o programa Noroeste Ação Especial de sábado, aqui pela sua 105.9, a verdadeira rádio pública. Muito bem, hoje, primeiro sábado do mês, né, dia 7 de maio de 2016, e sempre como a gente fala, sempre o primeiro sábado do mês, a gente fala sobre literatura. E a gente está recebendo aqui hoje mais uma vez a professora Ana Giselli. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom dia, Eduardo Maridão, mais conhecido como Duda. Ana, no programa de hoje falaremos sobre uma proposta dos próprios ouvintes, né, que proporam um tema. Sobre escravidão. Sobre a escravidão. A história da escravidão que não é contada nas escolas. Exatamente. E não é aquelas coisas de fofoca feita por jornalista, que é aquela coisa, né, história politicamente incorreta ou qualquer desse tipo de manipulação bobinha, né? É a ideia de você pensar a história que é praticada no meio acadêmico, que é uma história mais... eu não diria científica, porque as ciências humanas elas têm um procedimento científico diferenciado das ciências exatas, mas que é o modo como nós produzimos história, que é a pesquisa documental, a discussão teórica. A partir do que está lá, né? Porque tem muita gente que acaba viajando na maionese e acha que é assim, escreve alguma coisa. Pois é, tem muita coisa circulando por aí que é muito mais lenda do que realidade. E as pessoas acabam adquirindo alguns conceitos que são complicados. Você quer ver uma coisa interessante? Quando a gente estava na escola, né, você que tem mais ou menos a minha idade, lá nos anos 70, que você ia estudar naqueles manuais de história, mesmo na época da ditadura havia aquela interpretação de que quando aboliu o tráfico no Brasil foi porque a Inglaterra forçou, porque ela queria criar um mercado consumidor e não compensava a escravidão, né? Não é bem isso, né? Então, não é absolutamente nada disso. Então vamos fazer, chamar uma musiquinha e a gente vai dar início depois do intervalo, pode ser? Beleza. A primeira pergunta então é essa: será que os ingleses eram tão bonzinhos? Os abolicionistas eram bonzinhos? Será que era apenas você construir com o povo negro o mercado consumidor? Tudo que a gente aprendeu na escola é uma coisa, agora a realidade é outra. A questão da bondade nas pessoas, eu creio que esse tipo de argumento não explica nada. Que é isso que nos ensinam na escola, né? Você tem jogos de forças extremamente complexos que não podem ser explicados só com bondade, maldade, crueldade. São fatores sociais, políticos, econômicos. Sim, que se juntam em correlações de forças e que ora pendem para um lado, ora pendem para o outro, né? É isso. Vamos falar sobre isso então depois do intervalo. Então, o tema hoje é a história da escravidão que não se aprende na escola. Então vamos então a um intervalo com música, depois a gente volta já debulhando o tema. Bom dia, gente. 10 horas e 10 minutos em Campinas. Muito bem, voltamos, 10 horas e 19 minutos em Campinas. Programa Noroeste Ação Especial de sábado. Você pode participar com a gente. O telefone é 3245-0549. Tem também o WhatsApp. É o 996010581. Vamos ver quem já está na sintonia com a gente aqui, né? Nossa, bastante gente, viu, Ana? Eita maravilha, muito bom, né? Muito bem, gente, olha só, o debate é sobre a história da escravidão que não se aprende nas escolas. Tá, Ana, vou fazer minha primeira provocação buscando Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro disse o seguinte: a colonização no Brasil não foi somente uma necessidade de você
explorar o Brasil para evitar que outros países invadissem, como os franceses, né? Holandeses e os próprios espanhóis. Mas ele coloca o seguinte, que a colonização, ela se dá por uma questão econômica e mais do que isso, para manter uma burguesia europeia, ou seja, não digo burguesia europeia, mas a realeza, vamos dizer assim, e ela se constitui como uma empresa capitalista, nos moldes do lucro e tal. E a escravidão faz parte disso, Ana. Sim. É que o Darcy Ribeiro, ele é antropólogo, então ele não tem muita preocupação com anacronismo. Sim. Existem conceitos que você não pode aplicar ao período colonial, porque essas coisas não existiam nesse momento. Mas, de fato, a ideia da colonização é uma ideia de expansão capitalista. É o momento em que a Europa se lança aos outros continentes com a ideia de explorar. E explorar no sentido econômico, porque não há outro sentido nesse momento. Até porque, para a mentalidade da Europa, isso aqui é território selvagem. Isso é importante que se entenda. A Europa não considera América, África e certas partes da Ásia como locais com governos definidos, estruturas culturais. A Europa vê qualquer um que não seja branco como bárbaro. Então não respeita as fronteiras que existem, não respeita... A Europa redesenha o mapa do mundo a partir dessa primeira expansão capitalista. Porque você tem várias, você tem essa primeira que vem com as grandes navegações e com a colonização da América. Depois você tem do século XVIII para o XIX aquela expansão imperialista na África. Quer dizer, a Europa ela vai redesenhando, e não é toda a Europa, porque você não vê a Suécia tendo colônias, você não vê Luxemburgo, você vê o quê? O Reino Unido, Espanha, Portugal, França e Holanda. E que inclusive não era Holanda naquela época, do mesmo jeito que a Alemanha não era Alemanha. Sim. Muitas dessas conceitos nacionais foram definidos depois. A partir da década de 30, né, que começou a se debater o conceito nacionalista, né? Não. Um pouco antes. Não, você tem, por exemplo, a unificação da Alemanha se dá na década de 1870. Sim. Do mesmo jeito que a unificação da Itália, quase que ao mesmo tempo, o que você tinha antes eram condados, principados, ducados, territórios, que se juntavam em federações e tinham algum tipo de monarquia ou várias monarquias ao mesmo tempo. É resquício do próprio feudalismo, seria isso? Em parte sim, em parte também há uma questão de que a Europa, embora todo mundo seja branco, existem uns que se acham mais brancos que os outros, então que se reúnem em entornos culturais e étnicos e se diferenciam do resto da população. E isso é muito complicado para quem não está acostumado a lidar com. As pessoas olham para a Europa como se fosse um bloco, ainda mais Sim. com essa ideia da União Europeia, mas a Europa não é um bloco, agora, e nem tem como unir. Agora uma outra questão, aonde entra a escravidão nessa situação toda? É exatamente onde a gente quer chegar. A escravidão sempre houve, né? Sim, a escravidão existe desde tempos babilônios. O que acontece é o seguinte, você tem a escravidão no tempo antigo, ela se dá por guerra, você invade um território, como os romanos faziam, escraviza uma parte da população, vende. A escravidão medieval é uma questão religiosa, com os cristãos escravizando os mouros, e os mouros escravizando os cristãos. Mas a escravidão, na expansão do capitalismo, ela é uma escravidão de fundo econômico. Porque na Antiguidade e na Idade Média, ela é uma questão de poder, ela não implica em lucro, propriamente dito. Mas a escravidão colonial, ela é uma empresa voltada para a geração de lucro. Você tem duas etapas, você tem o tráfico e a escravização. O tráfico é o que a gente chamaria de retorno imediato. O cara pega um capital, por exemplo, você tem um traficante inglês.
ele pega o capital dele, vai para as Antilhas, para o Caribe, compra rum, aí vai para a África, troca o rum por escravos e depois traz os escravos para a América e vende. Ele tem a remuneração imediata e é uma remuneração muitas vezes maior do que o que ele investiu. Agora, quando você tem o navio do traficante chegando aqui no Brasil, por exemplo, e aquele cara que comercializa os escravos vai lá no Porto do Valongo, lá no Rio ou em Santos aqui, e compra uma partida de escravos do traficante, sobe a serra com ela e vem comerciar, por exemplo, aqui em Campinas, você tem um intermediário que lucrou. O fazendeiro que comprou esse escravo ou o profissional liberal que comprou esse escravo, ele está fazendo um investimento que só vai se pagar em anos. Porque ele vai ter que explorar essa mão de obra até ter o retorno do que ele investiu e até começar a ter lucro. Então é um sistema econômico extremamente complexo. É uma cadeia, né, Ana? Porque Sim. assim, o capitalismo vive... como é que a gente diz o seguinte, né? Por exemplo, tem gente que compra uma casa não para morar, mas para fazer dinheiro com ela, alugar, Sim. né? Ou seja, ter um investimento. Havia também muito aluguel de escravos, né? Ah, sim, isso, mas aí é que é uma questão. Você tem que pensar outra coisa que é a questão do anacronismo. Vamos pensar o seguinte: o período colonial ele tem um tipo de exploração. O escravo de aluguel ele é um fenômeno urbano e é um fenômeno muito mais do século XIX do que dos 3 séculos anteriores. O escravo de aluguel ele é algo que cresce do momento em que o tráfico acaba. E que se você não tem mais tráfico, você não tem mais facilidade para comprar mais escravos. Então você acaba alocando os escravos que existem no país e passa a surgir essa coisa do escravo de aluguel, que é aquela coisa, se você é relativamente pobre para os padrões da época e tem 1 ou 2 escravos, você pode ter um que trabalha para você, que faz todo o trabalho doméstico, e o outro você pode alugar. Você pode pôr um anúncio no jornal dizendo que você aluga, ou você pode ir numa dessas casas de comissão que aqui em Campinas ficavam na Rua do Pórtico, que se eu não me engano, porque na minha idade a memória não é aquelas coisas, né? Mas acho que é o que hoje é a Ferreira Penteado, que ali ficavam várias casas de aluguel no século XIX que a pessoa ia e alugava um escravo. Alugava por jornada ou por mês, e isso fornecia ao proprietário um certo lucro. Mas você tem também uma outra figura no século XIX que é o escravo de ganho. O que seria o escravo de ganho? Ana? Então, o escravo de ganho é um dos... As alforrias, elas aconteciam durante esse período do século XVIII e do XIX inteiro, elas foram ficando mais complexas. O escravo de ganho é um escravo que não mora sob o teto do senhor, que não trabalha para o senhor, que ele vive em pensões, ele vive pela cidade e que ele tem a obrigação de fornecer ao proprietário por semana ou por mês um X. Ele é obrigado a ganhar aquele X e o que ele ganhar além disso fica para ele. Com isso ele paga a roupa, a comida, a subsistência, que é uma maneira do proprietário se desvincular daquela obrigação de fornecer de alimentar, de dar teto, de dar roupa. É então como o escravo... se fosse o arrendatário da terra. Eu tenho a terra, eu não quero plantar, olha, você me dá uma parte aqui. Sim. E aí o escravo de ganho, ele é um fenômeno urbano, porque você tem... Aqui em Campinas eles ficavam em torno dos chafarizes, principalmente ali no Largo do Pará, onde tinha a bica, e quem precisava de um serviço rápido ia lá e contratava. E o escravo de ganho, ele é um escravo que é versátil, porque você tem desde carregadores até carpinteiros, latoeiros... Você tem os que são especializados e podem prestar um serviço específico e os que você contrata e eles vão fazer tudo o que for necessário. Inclusive, você tem até escravos de ganho que chegam a ser capangas, principalmente os que sabiam capoeira, que é uma coisa mais para... Pode ir. Mais para a segunda metade do século XIX, né, que é uma coisa mais... você usar o escravo como um jagunço. Você tem também a área da prostituição, que muitas escravas de ganho elas eram alocadas na prostituição. Aí você vê que
existe toda uma gama econômica de exploração que permeia todos os setores da sociedade, mas todos mesmo. Não é fácil você falar de escravidão e ter aquela coisinha esquematizada, porque onde houver lucro, o ser humano vai. Onde houver exploração do homem pelo homem, existe esse tipo de coisa, né, Ana? Sim. Agora, vou passar você estava falando do escravo de ganho, me veio na cabeça um lance meio... Sabe assim, a vida da gente tem algumas coisas que passam batido, mas tem algumas que marcam, né? Eu tinha 16 anos, fui trabalhar de office boy. Muito engraçado, porque aí é o seguinte, eu não trabalhava para uma empresa de office boy. Trabalhava para um casal que tinha uma empresa e que eu fazia serviço de banco, fazia isso, fazia aquilo, viagem, pagava a escola dos filhos e tal. E aí estávamos eu e a patroa no banco, né, que ela pediu para mim no banco com ela, que ela tinha que retirar um dinheiro. Isso faz muito tempo, né, então não tinha esse negócio de conta bancária, transferência e tal. Você tinha que pegar o dinheiro, levar para outra agência e depositar. E aí ela foi sacar um dinheiro para mim depositar numa outra agência. E aí o gerente falou assim, você me empresta seu boy? Pois é, né? Ficou uma relação, pera lá, eu peguei e falei, não, eu presto serviço para ela, eu não presto serviço para o senhor, se o senhor quiser que eu faça o seu serviço, vai ter que me pagar. Na cara da patroa, já falei, já era radical naquela época. Esse lance mais ou menos de empresta seu boy, as pessoas, isso culturalmente se inseriu, né, das pessoas como propriedade, seja na questão da relação de escravo e senhor, mas capital, trabalho, patrão, empregado, Ana. Eu acho que existe essa parte cultural também, existe uma certa folga que a gente tem aqui no Brasil, porque as pessoas folgam mesmo, né, com o trabalho das outras. Eu fiz bem em dizer não? Olha, bem como ser humano você fez, mas... Quebrar a relação estabelecida. Você tem... As pessoas não têm voz na relação de trabalho. Para você ter voz, você tem que ter um sindicato, você tem que... Quem estabelece os parâmetros da relação de trabalho é o patrão, e nesse ponto não há muita... não há muito o que se dizer, porque você tem uma correlação de forças que é desigual. Então a força que tem mais poder, ela vai impor a seus termos a outra força. É isso que é uma relação de trabalho. Você assina o contrato, mas quem redige o contrato é o patrão, né? Sim. Você tem liberdade para aceitar ou não, mas você não tem liberdade para você impor cláusulas no contrato, a não ser que você tenha uma entidade de classe, alguém que te represente. E isso é uma coisa interessante, porque se você pensar... eu quero fazer um gancho para uma coisa que a gente estava conversando antes, que é a questão da crueldade. Uma boa parte da discussão social a respeito da escravidão hoje passa pelo fator da crueldade, e que é um fator que não tem lastro histórico. Isso é bom que se diga, porque você tem a escravidão, como qualquer outra instituição nas relações humanas, ela tem uma série de pesos e contrapesos. Se uma pessoa é cruel demais, ela desestabiliza para todos os outros que estão nessa relação. Então, por exemplo, Campinas era considerada uma cidade excessivamente cruel no trato dos escravos. Diziam na época lá no Rio de Janeiro o seguinte, olha, se você continuar rebelde desse jeito... Eu te mando para Campinas. Te mando para Campinas. Pois é, era uma ameaça que era concreta. E o que você vê em Campinas no período colonial e no início do Império? Você vê exemplos de tamanha crueldade que geravam revoltas. Por exemplo, o pai do Campos Salles foi assassinado por um escravo, porque era extremamente cruel. Então era comum que quando o cara saía da linha, houvesse essa revolta. Houve vários senhores muito poderosos aqui de Campinas que sofreram violência e revoltas. E normalmente o escravo, quando mata o proprietário, isso já no segundo reinado, eles corriam para a delegacia, se entregavam e pediam a mercê do imperador. Porque o imperador Dom Pedro II era contra a pena de morte, então condenava eles às galés.
E as galés aqui no Brasil, porque é claro que não existia navio a remo, as pessoas têm mania de achar que a galé é a galé romana, não é. A galé aqui no Brasil era você abrir estrada, desmatar, era um trabalho extremamente pesado em que eram usados presos, condenados à perpétua, e brancos pobres, porque se você pagou um conto de réis num escravo, você não vai querer que ele vá para a mata, cortar a árvore, ser picado por uma cobra e você perder seu investimento. Claro. Então você tem... É uma sociedade que ela está toda alicerçada na escravidão e nesse tipo de exploração, mas que cada um tem uma função. O branco livre, pobre, ele está lá para cumprir trabalhos, ele é o fim da cadeia alimentar, se você for ver. Isso, aí quando esse branco livre pobre consegue comprar um escravo, ele se acha parte do sistema. É a mesma coisa quando a gente vê um cara que diz o seguinte: olha, eu não sou considerado pobre, sou de classe média porque eu pago uma faxineira. Né? É o tipo de analogia meio anacrônica, mas dá para você entender a mentalidade da pessoa que quer ser parte de um sistema. Agora, Ana, você colocou algumas questões, você trabalhou muito na questão da escravidão em Campinas. Sim. Né? Eu li no livro do Darcy Ribeiro que a forma de castigo, o castigo acontecia não era somente na questão se ele descumpriu uma regra ou se ele não atendia o dono. Eles também criavam o terror, né? Por exemplo, sim, o castigo, tipo assim, eu vou castigar ele para que ele não pense em fugir. Olha, que se fugir isso é meio complicado, meio lendário. O que você tem, por exemplo, que eu esqueci completamente de pegar, mas são os livros dos jesuítas, principalmente, que eles ensinam o que eles chamam de a economia do castigo, que é você ter o castigo que é exemplar e que ele é educativo também, que é o que os jesuítas defendiam, que você tem que ter a escravidão, e aí é que está a grande sacanagem da Igreja Católica, que tanto o padre Jorge Bense, quanto o bispo Azeredo Coutinho, e tem o outro que é o Ribeiro Rocha, que são as obras mais importantes sobre essa economia do castigo na escravidão, eles defendem aquela coisa como que a escravidão é o que vai cristianizar o escravo, é o que vai civilizar, que o escravo é um bárbaro que eles pegaram lá na África e que a escravidão é o modo de inserir ele na sociedade moderna. Ana, desculpa, você falando sobre essa questão da religiosidade dos escravos, eu vi uma reportagem, se não me engano, na Record, não me lembro, que na realidade havia centros de catequização na própria África, ou seja, capturavam os negros. Sim, aí isso falavam, é olha, fato. Os negros acabavam se convertendo à religião católica, achando que não seriam escravizados, e na realidade, quando eles se convertiam, eles valiam mais. Sim, porque passa pela questão da língua também. A partir do momento em que o africano passa a interagir, ele passa a ter uma língua comum, ele já está mais especializado do que aquele que é capturado e ele nem sequer sabe a língua de quem o capturou. Que é a diferença quando se via um anúncio de escravos aqui, tanto na época da colônia quanto na época do Império, você tem o escravo ladino e o escravo boçal. Me explica, ladino então, significa o quê? Ladino significa que ele já domina o português a ponto de poder se comunicar efetivamente numa cidade ou no campo, dele poder se virar, que ele já conhece a sociedade, tanto a sociedade portuguesa quanto a sociedade brasileira, o suficiente para ele ter um trânsito nessa sociedade e ser mais eficiente. Boçal era considerado aquele escravo que chegava sem conhecer língua, sem saber quem era o dominador, sem ter a religião, sem ter nenhum instrumento de mediação cultural para ele se movimentar nessa sociedade. E havia então, na realidade, essa questão, ou seja, o escravo que era catequizado tinha um valor maior. Tinha, porque ele não já deixar de ser escravo dentro da linha do próprio Igreja Católica. Porque a Igreja Católica somente se desvinculou da ideia da escravidão como uma ideia plausível já na segunda metade do século XIX.
E mesmo aqui no Brasil, em 1870, havia padres e bispos que ainda possuíam escravos e que não queriam saber de libertar. As ordens já tinham dado Sim, que já tinham dado a diretriz sim, de que todos deveriam ser libertados, mas o pessoal não, principalmente aqueles bispos de famílias tradicionais que não sabiam viver sem o serviço, né? Os heróis, né, que nos colocam como herói, Padre Antônio Vieira, como é que fala, os José de Anchieta, quando eles... Ah, tá, mas isso é bem mais antigo. Isso é bem mais antigo. Lá do século XVI, XVII. Então, isso, eles diziam o seguinte, que olha, que por uma questão, segundo eles, de humanidade, eles colocavam abertamente que não era possível catequizar os índios e escravizarem os índios. E eles defendiam a vinda da mão de obra escrava. Sim. Né? Porque como é que era o papel um pouco do conceito. Você tem... É muito estranho para a gente lidar com muitos desses conceitos, porque nós não pensamos mais assim. As nossas categorias mentais são outras. Se você pensar que a partir do século XIX uma série de vocabulário, de ideias e de conceitos novos passou a marcar o nosso aprendizado e que a gente já não pensa mais como uma pessoa do século XVI, XVII e XVIII, muito do que a gente fala de como era a escravidão na colônia parece incompreensível para quem vive hoje. Até porque isso é uma coisa interessante, que rende muito. Hoje você tem, a sociedade está maniqueísta, ou você é Petralha, ou você é Coxinha, ou você é Corinthians, ou você é Palmeiras. Sempre Corinthians, mas tudo bem, a gente respeita. Aí é que tá, mas e aí tem aquela coisa, a pessoa chega para você e diz, Princesa Isabel ou Zumbi. Um historiador não pode escolher, porque os dois têm a mesma importância. É isso que eu falo, que a gente vive na pluralidade, né? Exatamente. Se você for pensar cada um em sua época, porque eles viveram em épocas diferentes, lutaram contra coisas diferentes, você não pode escolher entre um e outro. Você não pode pegar e jogar a sua ideia política de hoje, do século XXI, num conflito que aconteceu lá no século XVII, ou para uma pessoa que viveu do século XIX para o XX. Então você não deveria ser obrigado a escolher. Até porque o que a liberdade significava para o Zumbi, na época dele, não é a mesma coisa do que a liberdade significava para o Belarmino, aqui em Campinas, no século XIX. São dois momentos da história da humanidade totalmente diferentes. O divisor de águas, existem dois divisores de águas para você pensar a questão da escravidão. Um é a Revolução Francesa e outro é a Revolução do Haiti. O padre William me ensinava muito sobre a Revolução Haitiana, o pároco aqui era do Haiti. Então, foi o primeiro país a se libertar. Exatamente, e que se tornou uma ameaça constante no imaginário das pessoas. Porque na época em que o Zumbi existiu, o Zumbi não questionava a escravidão em si, ele questionava que a escravidão aqui na América não era legítima. Porque ela não se deu por guerra, ela não se deu por comum acordo, ela se deu por exploração. Ele não sabia o que era o capitalismo, porque na época ninguém tinha noção do que era aquilo, mas ele tinha a plena noção de que não existia um mundo sem escravidão, mas que a escravidão podia ser legítima ou ilegítima. A luta do Zumbi não era por liberdade, igualdade e fraternidade, porque isso só vai surgir no século XVIII. Num outro contexto histórico. Agora, quando acontece a revolta do Haiti no fim do século XVIII, passa a oferecer a ideia de que os escravos podem se libertar e podem ser livres de pleno direito, que eles podem formar uma sociedade e que eles são cidadãos. O conceito de cidadão não existia no século XVII. E aí é o grande lance que o meu querido amigo Padre William fala, né? Que o Haiti, na realidade, por ser o primeiro país a se libertar, não só da escravidão, mas na construção de um outro modelo de sociedade. Sim. É que as elites... E contra todo o imperialismo. Contra todo o imperialismo.
E aí essa elites internacionais, o imperialismo internacional tratou de esfaquear e acabar com essa história. Totalmente. Totalmente. O resultado hoje do Haiti vem disso. De uma herança do capital de destruir um projeto libertador de sociedade. Exatamente. E aí onde eu queria chegar naquela coisa que a gente falou primeiro dos britânicos e do abolicionismo, né? Sim. Por quê? Porque a partir da revolta do Haiti, a ideia de que onde quer que houvesse um grupo de pessoas exploradas poderia existir uma revolta, e isso poderia influenciar na economia mundial a ponto de empresas inteiras falirem, passou a ser uma questão. Então, uma boa parte da política estatal abolicionista britânica, não estou falando das pessoas que eram religiosas e que eram contra a escravidão por princípio, eu estou falando da política estatal, daquela que chegava aqui no Brasil e falava: vocês não vão mais traficar, senão a gente vai afundar seus navios, né? Essa política era pensada em torno de prevenir novos Haitis. Nós temos que acabar com a escravidão. Nós temos que acabar com a escravidão, porque a escravidão é um foco de perigo. Mas também tem outra questão, que você tem a Revolução Industrial rolando, e um operário é muito mais barato que um escravo. Porque para o operário você paga qualquer vintém, e ele tem que se virar para morar, para comer, para existir. O escravo não. O escravo, ele é um ser humano que ele depende totalmente de você. Então você tem que fornecer moradia, você tem que fornecer alimentação, médico, senão você perde seu investimento. Ana, eu tô aqui viajando aqui, mas eu tô sacando uma coisa, né? Quanto mais opressão, mais conceito, mais vontade de libertação, né? E aí o seguinte, o que é ideologicamente? Vamos dizer o seguinte, vamos falar do... Voltando pra cá, né? Voltando pra cá, vamos lembrar do Golbery. A famosa bruxa da ditadura, o bruxo da ditadura. Eu sei o que você está pensando, né? Eu mando meus estudantes para a França, eles voltam comunistas. Eu mando para a União Soviética e eles voltam capitalistas, né? E aí, o que ele fazia, né? Ele falou: olha, gente, é o seguinte, não adianta a gente ficar dessa forma opressora. Sim. Vamos fazer eles entenderem o que... Pois é. E aí você vê o Golbery... É aquela coisa, né? Ele era uma pessoa extremamente sofisticada do ponto de vista intelectual. Muito intelectual. Não era isso. É aquela coisa, não. E isso tem que ficar bem claro. Eu penso nele como uma das criações mais abomináveis do pensamento opressor, exatamente porque ele era tão sofisticado intelectualmente que ele aprendeu que a opressão excessiva poderia ser contraproducente, e ele passou a desenvolver meios mais sutis de opressão. Que esse é o medo, né, Ana? Porque às vezes é o seguinte, é o chamado, viu, Duda? É o chamado não diferenciado. O que é o não diferenciado? O não na porrada e o não com tapinha nas costas. Sim. Né? Que é o cafezinho com brasão, isso que eu publiquei no Facebook essa semana, né? Você vai receber um não, mas o não diferenciado. O não da polícia te batendo. Vamos, já que tá saindo um pouco, já que tá se tornando anacrônico, é como quando você acaba o namoro com uma pessoa e diz pra ela: mas o problema não é você, o problema sou eu. Né? É verdade. E aí, Ana, vamos pegar o seguinte, tá? Você tem agora, voltando à questão da escravidão. Sim. Um modelo abolicionista revolucionário do Haiti. Sim. Né? E um modelo, olha, precisamos evitar situações de confronto. Vamos criar um outro modelo, né, de acumulação de riqueza e tal, e que você transforma a mão de obra em escrava para assalariada, no sentido de você manter a estrutura do capital. Sim, de você manter a estrutura de dominação na extração do lucro. E você tem, então, dois momentos na escravidão, que não é contado na história, que é a Revolução Haitiana. Sim, que não aparece em lugar nenhum. Olha, eu fui descobrir quando eu estava na faculdade que houve uma revolução no Haiti. Pois é, eu descobri pelo Eduardo Galeano. Pois é. Eduardo Galeano, eu acho talvez o cara mais... E você tem um outro modelo que não é um modelo, na realidade, que muda as relações estabelecidas.
né? É um pouco o que o Tommaso de Lampedusa, naquele célebre livro O Leopardo, que é um dos melhores romances italianos de todos os tempos, que ele diz: muda-se muito para permanecer a mesma coisa. Pois é. Que é esse o debate, né? É. Troca-se Dilma, entra-se Temer. Política econômica é a mesma, não há reforma agrária, não há reforma urbana, mas o que a gente tem que entender é o seguinte: uma coisa é um golpe, outra coisa é você garantir o seu direito de voto, o que você fez. Né? Aí essa questão rendia um programa, porque a questão de você destruir a estrutura. Se a base da democracia representativa é o voto e o voto não vai valer nada, então acabou. Né? Vamos para casa, né? Que não... Ana, vamos a um pequeno intervalo? Vamos sim. Vamos chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? O tema hoje é sobre a história da escravidão que você não aprendeu na escola. E aí falando um pouco do Haiti, né? Nossa, uma revolução. Vamos falar depois no outro bloco, mais especificamente, como é que foi, já que houve 2 processos de discussão da escravidão que passou. A gente vai discutir um pouco da história de Toussaint Louverture, é isso o nome dele? Toussaint Louverture. Que é o libertador do Haiti. Padre Wilner deve estar na escuta. Bom, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eles eram alfabetizados em árabe. Existe lá um museu hoje em que você vê os patuás que sobraram da época da Revolta dos Malês, em que eles tinham versículos do Corão escritos em árabe, feitos em... você sabe o que é um patuá, né? Aqueles amuletos, né? E como eles eram alfabetizados em árabe e o pessoal da colônia... Não entendia patativa nenhuma disso? Pois é, né? Eles se comunicavam, escreviam cartas uns para os outros, eles tinham um sistema de informação muito sofisticado entre eles. A ideia era... E era o grande medo, né? Em alguns momentos exatamente, da escravidão, eles não colocavam pessoas da mesma etnia, da mesma localidade como mas aí é que tá, esses escravos eram de etnias diferentes, mas o que eles tinham em comum era a religião e o uso da língua árabe. E assim eles se combinaram. E ela teria sido uma revolta bem sucedida, eles teriam conseguido provavelmente matar uma boa parte da população da região que entrasse em confronto. A questão é que às vésperas a esposa de um deles se acovardou e foi à polícia e dedurou, contou quem eram, o que iam fazer, o que estava planejado, e a revolta foi abortada antes de se tornar algo mais concreto, né? Mas é muito interessante. E o livro do professor Reis é um livro maravilhoso. Você me empresta? Não, é só para você ver agora aqui na minha mão, né? Porque, deixa eu falar um pouco sobre essa barricada que eu trouxe aqui. Esses são livros acadêmicos, e um livro acadêmico normalmente tem um título e um subtítulo, e no subtítulo você tem o local, a data, você tem o recorte da pesquisa que foi feita. Um livro acadêmico começa com uma explanação historiográfica, que significa você pegar as principais obras sobre o tema e as pessoas que trabalharam e falar sobre como elas abordaram o tema e qual é a sua diferença, por que você está escrevendo esse livro, por que a sua abordagem é diferente. E aí depois vem o corpo do livro, que é baseado em documentação. Então cada um desses livros é uma pesquisa documental. Essa pilha aqui é de gente que foi meu professor. Tá? Nossa, aqui que nós temos vendo. Nós temos aqui o Sidney Chalhoub, que esse aqui é Visões da Liberdade, 2 pontos, né? Uma história das últimas décadas da escravidão na corte. Então esse aqui é sobre como os processos de alforria trazem visões de mundo dos escravos, o que eles esperam da liberdade, por que eles entram com a alforria. Um estudo a partir da documentação na corte nas últimas décadas da escravidão. Interessante. Esse aqui é da Leila Maison Algrante, maravilhosa Leila, que foi minha professora. Feitor Ausente,
Estudos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro de 1808 a 1822. Então isso aqui é no período da chegada da família real e antes da independência. Feitor ausente, seria o quê? Exatamente, é uma ideia genial e revolucionária que a Leila desenvolveu, de que você não tem capitão do mato no meio urbano, porque a cidade tem seus meios de dominação. Por exemplo, você tem um bairro, você tem as áreas de circulação dos escravos, elas são limitadas. Se aparece um escravo estranho, ou se aparece um negro estranho, que você não sabe se é escravo ou se é liberto, sempre vai ter alguém que vai perguntar quem você é a quem você pertence. Então, a cidade não precisa de feitor, porque a sociedade em si é uma grande feitoria. É o que a gente vê aqui. Alô Menzenga, alô Berdinazzi, um abraço pra vocês, viu? Tá, chega gente de fora, você come na mão de quem, né? Nossa. Vai lá. Não entendi nada, mas não, mas bem, eles entenderam, né? Então, esse aqui é da Célia Maria Marinho de Azevedo, que chama Onda Negra, Medo Branco, o negro no imaginário das elites no século XIX. Como é que esse aqui é como a revolta do Haiti e essas pequenas insurreições acontecendo no Brasil e as revoltas maiores, como a dos malês, passaram a assombrar o imaginário das elites. Eles passaram a ter essa ideia de que tinha que dominar de alguma maneira, de medo que se revoltasse. Que é o medo, na realidade, que está no interior. E aí o trabalho dela é todinho em cima de artigos de jornal. Interessante. Esse aqui é do Bob Slenes. Bob Slenes também foi meu professor aqui na Unicamp. Chama Na Senzala uma Flor. Lembranças e recordações na formação da família escrava. E esse parte é o livro que é o motivo de eu ter seguido o rumo que eu segui, porque tanto o professor Amaral Lapa quanto o Bob me deram o norte dessa questão da família escrava, do valor da estrutura familiar para o escravo na hora de resistir à escravidão. Ana, eu preciso entender uma coisa aqui, que talvez as pessoas... Eu vou ler uma coisa para você, que isso aqui é o seguinte. Charles Ribeiroli passou pelo Brasil em 1859. Era comum que os viajantes os viajantes europeus escrevessem livros de viagens quando vinham aqui para a América. E julgavam sem conhecer nada. Então, existem 2 parágrafos no livro do Ribeiroli, que é sobre a escravidão no Brasil. Olha, a fome macilenta não entra na habitação do escravo, e nela decididamente não se morre de inanição, como em Whitechapel ou nas vilas de Westminster. Mas nela não há famílias, apenas ninhadas. Por que sentiria o pai as austeras e santas alegrias do trabalho? Ele não tem interesse algum na terra, na colheita. O trabalho para ele é aflição, suor e servidão. Por que manteria a mãe seu cubículo e seus filhos limpos? Os filhos lhe podem ser tomados a qualquer momento, como os pintos ou os cabritos da fazenda. E ela mesma não passa de um semovente. Ainda assim, existem nesses casebres às vezes distrações e alegrias. As distrações e alegrias bestiais da embriaguez em que não se fala nunca no passado, que é a dor, e nem do futuro que está fechado. Vi um dia num hospital de Londres um trabalhador da França que morria. Ele pediu seu velho chapéu, prendeu ali um galho de roseira seco e nu, beijou-o e expirou. O que lhe dizia essa roseira, o que lhe fazia lembrar? A pátria, talvez a mãe ou a noiva. Nos cubículos dos negros jamais vi uma flor. É que lá não existem nem esperanças, nem recordações. Aí você vê, é uma fala profundamente racista, preconceituosa e ignorante. Então o que o Slenes fez, o Bob? Ele pegou e mostrou que havia flores na senzala, que as famílias tinham história e que a família era um dos principais focos de resistência. Não a resistência da luta armada, mas a resistência de você formar núcleos de parentesco que ajudassem você a sobreviver à escravidão e a lutar contra ela. E manter sua cultura, manter sua cultura, a relação de apadrinhamento, a relação... As pessoas não entendem
que existem maneiras de lutar que não são maneiras armadas. Era muito comum, e isso aparece não só no trabalho do Bob, que você juntasse o pecúlio de várias pessoas de uma mesma família e libertasse a mãe. Porque você libertando a mãe, não teria, ninguém mais nasceria escravo naquela família. Aí a mãe, uma vez liberta, ela trabalhava e ia libertando um a um, e o pessoal ia se juntando em grupos até que a família inteira fosse libertada. Ou seja, o conceito e a relação familiar era extremamente valorizada. Era importantíssimo para os escravos. E você tinha, no período da colônia não, porque no período da colônia a discrepância entre gêneros era imensa. Você tinha muito mais escravos homens que mulheres. Então você ter famílias era mais complicado. Mas na passagem do século XVIII para o XIX, no século XIX inteiro, a família é o principal foco de resistência à dominação. E aí, finalmente, você tem esses 2 volumes aqui, que são do professor Amaral Lapa, que foi meu orientador, meu Por mais onde querido. É o Lapa? O Lapa faleceu. Faleceu. Inclusive, esse aqui é póstumo. Ele estava corrigindo as provas da editora quando faleceu. Nossa. Então, esses 2 livros, A Cidade, os Cantos e os Antros, e Os Excluídos, Contribuição à História da Pobreza no Brasil, eles tratam de Campinas de 1850 a 1930, mais ou menos. E tratam de toda essa questão da escravidão, da passagem para o trabalho livre e de como a pobreza se dava nesses estratos da sociedade, quais eram os níveis, como as pessoas reagiam, como eram os trabalhos, quem trabalhava em quê, como era pago. Um retrato vivo da história de Campinas. E é incrível, porque o professor Lapa, ele teve a formação dele em História Econômica, mas ele também era muito bom em História Social e teve algumas incursões esporádicas em História das Mentalidades. Então, era um intelectual completo. Ele consegue dar a dimensão não só do econômico e do social, mas do imaginário das pessoas, de como isso era parte da formação mental. Então, esses livros são todos livros acadêmicos e eles precisam de muita atenção para ler, porque trabalham com a documentação, trabalham com a produção historiográfica e com a literatura da época, com os jornais. Você vai vendo. Você tem aqui o da Lilia Sharkes, o Espetáculo das Raças, que é sobre o racismo científico no Brasil. Você tem esse aqui sobre quilombos, que é do professor Reis, com o Flávio Santos Gomes, que foi meu colega aqui na Unicamp. Você tem esse aqui da Manuela Carneiro da Cunha, que é um livro de antropologia, que é sobre escravos que voltaram daqui para a África depois e lá se tornaram pessoas importantes. Interessante. Então, e você tem esse aqui que eu considero muito importante, que chama Abolição, que é do professor Seymour Drescher. Esse professor eu conheci num congresso, não sei nem se está vivo ainda, mas já era um senhor de amplo bigode branco em 1988. E que é sobre os modos como a escravidão se modifica conforme a estrutura econômica. Ele começa falando da escravidão clássica greco-romana para chegar. E ele era especialista em América Latina e Caribe. Nossa. É um tijolão e vale a pena cada página. Então você tem isso aqui, é uma trincheira acadêmica. Aqui não entra jornalista, não entra gente que escreve para falar no Jornal da Cultura para depois ficar xingando os outros. Sim, é um trabalho... São trabalhos sérios, são trabalhos que são aceitos não só no meio acadêmico no Brasil, mas são trabalhos de repercussão internacional. E aí você tem a questão da família, é um âmbito de estudos que começou na década de 80. Antes, todo mundo acreditava, como o Ribeiroli, que o escravo não tinha família, que o escravo era uma coisa, que aliás foi o que o Fernando Henrique escreveu no livro dele, que o escravo ele era tão coisificado pela relação escravista que ele pensava a si mesmo como uma coisa. Esse era o argumento do Fernando Henrique. E não via que havia toda uma relação social. Exato, porque o Fernando Henrique nunca foi a um arquivo para pegar um documento, ele é um sociólogo. Claro. Então ele pensa através de clichês e de categorias. Você vai ao arquivo e você abre uma daquelas caixas. Primeiro, os documentos estão manuscritos.
Então você depende da letra de quem escreveu, você tem que ser muito bom em decifrar letra. Porque algumas pessoas têm a letra estudada e outras têm a letra de qualquer jeito. Ou seja, tem letra bonita e tem letra de médico. De médico, então. E alguns solicitadores aqui de Campinas eram o nosso pavor, né? O doutor Quirino, por exemplo, era alguém que, se você pegasse um processo que ele era o solicitador, você precisava de uma junta para decifrar a letra, né? Vamos entender. Então a gente já passou pela literatura aqui da... Sim, Agora eu queria pautar um pouco mais esse trabalho seu aqui. Ah, tá. O né? É isso, o seu trabalho, que é Os Ingênuos e Libertos, né? Estratégia de sobrevivência familiar em épocas de transição. Fala um pouco sobre a questão para mim, deixa eu contar a história desse livro, porque aí o pessoal vai entender melhor. Eu entrei no vestibular da Unicamp de 86 para 87, então eu comecei a estudar em 1987. E naquela época você tinha umas linhas bem definidas de pesquisa, que era escravidão e trabalho livre e movimento operário. Depois que surgiu cultura e cidade, depois que surgiram os trabalhos sobre a mulher, mas naquele momento você tinha essas duas. Já no segundo ano de faculdade, eu me interessei pela linha da escravidão. Porque a gente trabalhava naquelas bolsas do SAI, que são os escravinhos, né? Sabe? Então. E eu dei sorte que meu primeiro ano trabalhando foi com a Silvia Lara, que estava preparando um repertório sobre legislação sobre o elemento servil. Então a gente ia para os livros, e pegava e compilava todas as leis que tinham sido feitas, desde as ordenações de Portugal, as cartas régias, tudo, até o final, que é a Lei Áurea. Todas as leis, é um repertório que inclusive está na internet, se alguém pesquisar, o nome dela é Silvia Runold Lara, a professora que organizou isso. Ela organizou toda a legislação tratando da escravidão, desde o primeiro português que chegou até o momento da Lei Áurea. E nessa experiência, eu acabei trabalhando com uma moça chamada Magda Ritt, que hoje dá aula, acho que lá em Belém. E a gente ia para o Museu de Itu, que é o Museu Republicano Convenção de Itu, que pertence ao Museu Paulista, que é da USP, e pesquisava documentos lá. Eu ia com ela porque a minha pesquisa era outra, era para Silvia Lara, e lá tinha algumas coisas de presidentes de províncias. E ela ia, e um dia ela me chamou para mostrar os documentos. Eu nunca tinha visto, eu trabalhava só com fonte impressa. Sim. Nunca tinha visto documento manuscrito. Assim, na mão, né? Daquela época. Eu gostei, eu li alguns e tudo mais, mas foi uma experiência meio... No ano seguinte, a Silvia Lara tinha mais orientandos e mais estagiários e mais bolsistas, e eu conheci o professor Lapa, e o professor Lapa me chamou para trabalhar com ele. E quando eu comecei a trabalhar com o professor Lapa, quer dizer, eu gosto da Silvia, a Silvia é uma excelente pesquisadora, mas a relação com ela não era uma relação... O professor Lapa era um pai para a gente. O professor Lapa foi a pessoa que me formou como intelectual, como pesquisadora, que até como professora, até hoje tudo que eu gosto de fazer, eu penso, será que o professor está vendo de algum lugar? Porque sempre tem um dia, né? Porque é a pessoa em quem eu me espelho como professora. E naquele momento ele começou a me incentivar para ter pesquisa própria. Quer dizer, ele não queria que eu fosse só a escravinha que pegava os documentos para ele no arquivo. Ele dava para os outros, né? Então, ele queria que eu tivesse pesquisa própria. E ele fez um curso para a gente, uma disciplina, que era para a gente aprender a fazer projeto de pesquisa. Ele falou, os 2 melhores eu me proponho a mandar a solicitação de bolsa para a FAPESP e orientar. E um deles acabou sendo o meu, que virou uma monografia na FAPESP e depois um projeto de mestrado que eu acabei fazendo na USP, porque a politicagem na Unicamp era terrível e o professor Lapa lá nunca teve vez. E essa é a questão. Sempre, né, Lapa? Pois é. E aí, o que aconteceu? Ele deu uma lista de temas pra gente e tinha lá criança escrava. Eu peguei criança escrava porque foi quase que uma... né, ele distribuiu os temas e eu peguei criança escrava. E não tinha material, ninguém tinha estudado criança escrava até aquele momento.
E eu pensei, como é que eu vou fazer um projeto sem material? Aí ele virou e falou para mim, seja pioneira, vai recortando, vai vendo o que você encontra. O impossível é aquilo que ainda não foi tentado, né? Ele falou, vê o que você encontra. Aí eu fui pro arquivo e comecei a procurar onde estavam as crianças nos documentos. E aí eu achei os processos de tutela. Isso que eu... Vamos então, entrar nesse método depois do intervalo, que tá eu queria, Ana, entender um pouco mais isso no intervalo, para mim não ficar perdido, né? Porque eu tenho que aprender para depois, né? Mas certo. É interessante, né? Havia a lei do ventre livre. Você tem a lei do ventre livre, as pessoas viram e falam, não, porque no Brasil tudo sempre foi pacífico, os escravos foram libertados por uma lei, a princesa... Não é nada disso. Você tem a lei do ventre livre, ela foi assinada em 28 de setembro de 1871, mas ela começou a ser preparada em 1860. A pergunta que eu vou fazer para deixar para o próximo intervalo é o seguinte, a criança nasce livre sob tutela de quem? Do pai que não tem direito ou do senhor que do tem senhor. Então a gente vai fazer essa... Vamos avançar sobre isso no próximo bloco. Perfeito. Muito bem, 11 horas e 31 minutos, voltamos, né? O programa hoje é sobre a história da escravidão que não se aprende nas escolas. Talvez seja muito superficial, uma história muito complexa que a gente viveu durante 350 anos. Mais ou menos. Ela foi se modelando, tem a história dos escravos urbanos, pouco se fala, tem a história do modelo desenvolvido em cada cidade, em cada região. Por exemplo, Campinas tinha uma característica, Rio de Janeiro tinha outra. Sim. Tem o conceito, né, que vai avançando durante o tempo, qual o conceito de liberdade, inclusive, e qual o conceito de organização social, né? Quais os exemplos que você tem de um lado os quilombos, Zumbi dos Palmares, várias vertentes de quilombos, você tem um conceito mais amplo, vamos dizer assim, que foi do Haiti, né, e que pouco, e as pessoas não entendem, fazem a leitura superficial de que a posição da Inglaterra foi uma posição humanitária ou apenas capitalista, mas o que estava em jogo era todo um processo. Então a gente vai aprendendo isso. E aí uma coisa que a gente aprende na escola e que não é aprofundado é sobre a lei do ventre livre. Pois é. Né? A lei do ventre livre dizia o seguinte, olha, todos os escravos nascidos de escravo a partir dessa data são livres. Todas as crianças nascidas de escravas são... Todas as crianças. E aí, Ana, o livro Ingênuos e Libertos analisa um pouco dessas crianças que nasceram livres, mas nem tanto. Fala um pouco sobre isso. Então, o que você tem, inclusive o anexo aqui, um dos anexos é o texto da lei. Que você tem aqui, ó. A lei do ventre livre é a lei 2040 de 28 de setembro de 1871. E a história dessa lei é bem interessante, porque na década de 1860, Dom Pedro II já tinha no projeto algum tipo de emancipação. Ele não podia emancipar os escravos todos de uma vez, porque o impacto econômico disso ia ser imenso. Então ele começou a tatear e pensou nessa questão paliativa. E encomendou ao Marquês de São Vicente um projeto de lei. O Marquês de São Vicente trabalhou com 3 projetos diferentes, um sobre a questão das crianças, um criando o fundo de emancipação, que recolheria dinheiro a partir do imposto de meia cisa de escravos. O que seria isso? Se você tinha escravo, você tinha que pagar um imposto, meia cisa, que é um imposto... ICMS do escravo, vamos dizer assim. Aquele dinheiro de lucro, 18%. Não. É simplesmente por você possuir. É um imposto de propriedade. É um imposto de propriedade. O IPTU do escravo. E uma parte da arrecadação desse imposto iria para o fundo de emancipação. Então, anualmente, a coroa usaria esse fundo de emancipação para comprar a alforria de um número X de escravos. Quanto tivesse no fundo é quanto eles comprariam.
Existe também a questão das alforrias condicionais, que é a lei do ventre livre também, que era um negócio que já existia desde o século XVIII e que foi ficando mais complexo no século XIX, que é o seguinte: vamos supor que eu sou sua escrava e que eu juntei um pecúlio vendendo nas minhas horas vagas, eu trabalho para você X horas. E nas minhas horas vagas eu juntei um pecúlio e resolvi comprar minha liberdade. Só que meu dinheiro não é suficiente para você. Então eu vou com você no cartório, eu faço um contrato que eu te dou esse dinheiro e que ainda vou trabalhar mais 4 anos para você. E que depois desses 4 anos o contrato é selado e eu tenho a minha carta de alforria. Isso é uma alforria condicional. Isso já estava acontecendo. Então a lei do ventre livre resolveu normatizar, regular isso, tornar isso uma prática legal. Marco regulatório da escravidão, ou seja, aquilo que já acontecia de fato passa a ser lei. Passa a ser lei. E aí você tem, no meio disso tudo, as crianças entraram como, que era o que o imperador queria no primeiro momento, as crianças também entraram. Então, a partir de 28 de setembro de 1871, toda criança nascida de mãe escrava, não importando o pai, nasce livre. Só que aí você tem... Só uma questão que eu estou analisando. Peraí. Aí a questão era, os escravos não têm como ter o pátrio poder. Então a criança fica sob a guarda do proprietário da mãe até os 8 anos. A partir dos 8 anos ele pode libertar essa criança, é bem assim, né? Recebendo uma indenização do Estado. Tá? Não perde, né? Não perde. Ou ele pode explorar o trabalho dessa criança até os 21 anos para se ressarcir. Então, pera. E aí, não, isso é o que diz a lei. A partir do momento em que chega a década de 1880 e todas essas coisas começam a ruir com uma velocidade imensa, porque o mercado se transforma, as relações entre senhores e escravos se transformam e o fim da escravidão é eminente, esses caras se apavoram. E eles olham para essas crianças com outros olhos. Então eles começam a fazer o seguinte: ao invés deles terem essa guarda que a lei do ventre livre propõe, eles pedem a tutela. A tutela é um vínculo entre pessoas livres. Eu posso ter a tutela de um sobrinho meu se um irmão meu morrer. Eu posso ter a tutela de uma criança de um vizinho se o pai ou a mãe for preso e não puder cuidar. Eu vou lá no conselho tutelar, eu assino a papelada e eu me torno responsável por essa criança. A tutela é um vínculo que existe desde a época do Império Romano. É quando você assume a si as obrigações de cuidar de alguém que não pode se cuidar. A tutela vai até o momento em que a pessoa adquire a maioridade legal. Rapaz, eu tô aqui imaginando. Então, e aí começou a haver um investimento maciço. Eu fui pesquisar no arquivo e de repente estou lá e vejo uma caixa só de tutelas. E aí você tem, a tutela era um meio de você ter esses vínculos, não só em relação às crianças da lei do ventre livre. Crianças livres, pobres, filhos de imigrantes, crianças que ficaram órfãos por conta da febre amarela, todas passaram a ser tuteladas por comerciantes, médicos, fazendeiros e que ficaram explorando o trabalho delas. O que o meu livro tem de diferente, ele é o primeiro, depois várias pessoas pelo Brasil descobriram que isso acontecia no país inteiro, Sabe que não era que acontece aqui. Muito? Não, só para concluir. O que o meu livro tem de diferente é que eu vou atrás de depois da Lei Áurea, quando as famílias quiseram recuperar essas crianças e entraram na justiça para desmanchar esse vínculo. Interessante. Olha, gente, não é diferente do que a gente vê, por exemplo, em alguns jornais, né? Procura-se pessoa para adotar para ficar com a família. Acontece muito isso. Sim. Ainda até hoje. Não, e aquela coisa, você traz aquela sua prima do interior para ser sua empregada doméstica e você acaba tutelando se os pais morreram ou qualquer coisa assim, você pega a tutela, porque... aí fica essa situação. Sim. Por exemplo, tem muita coisa. Tô precisando de uma doméstica, não sei, mas tem a filha de uma amiga que mora no interior, que quer vir pra cá e não tem onde ficar, então vem pra cá, vai ser minha doméstica. Sim. Na realidade... É um resquício desse tipo de vínculo. Porque o que você tem... É uma escravidão, né, Ana?
não é escravidão no sentido jurídico, mas é um vínculo análogo, que é o pessoal, formas análogas à de escravidão. Você cria mecanismos, você cria formas que são parecidas, mas que não são. Então não tipo pode... assim, ó, eu tô trabalhando, tive um filho tal, nossa, não tem com quem ficar meu filho, vou chamar minha prima para vir morar comigo e ela cuida do meu filho. Pois é, e são formas de exploração que são correntes na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas o que aconteceu foi que eu houve 3 documentos que me jogaram no rumo disso daqui. Primeiro foi que eu estava arrumando uma caixa de miscelânea para o professor Lapa aqui no arquivo do Centro de Memória, e é assim, quando você organiza um arquivo jurídico, você tem a caixa que tem inventário, a caixa que tem testamento, a caixa que tem alforria, a caixa que tem tutela, e existem documentos que não se enquadram em nenhuma dessas categorias. Então você tem as caixas de miscelânea. Miscelânea é um grupo de documentos que não conseguiu ser... A mistureba. A mistureba. E eu encontrei um recibinho, que era meia folha de almaço, com os selos do imperador, tudo certinho, em que um cara que era solicitador aqui em Campinas deixava para anexar ao testamento que quando ele morresse, o ingênuo fulano de tal que vivia em sua casa era livre. Aí eu peguei e falei para o professor Lapa, se ele nasceu livre durante a lei, como é que o cara tem que deixar para juntar o testamento para que ele fique livre depois que ele morrer? Ou seja, ele de direito ele não tinha. De direito a pessoa não era livre, mas de fato era. Essa categoria do ingênuo, o ingênuo é uma categoria do direito romano. Lá em Roma era chamado de ingênuo quem nascia livre de pais escravos. Então ele não é uma pessoa livre de pleno direito. Ela nasceu livre, mas como seus pais eram escravos, ela está numa outra categoria jurídica. E aí tem uma... E aí eu peguei e falei pro professor Lapa, como que pode, se já era livre? Aí ele riu e falou, olha, eu acho que você descobriu alguma coisa aí, né? Porque ele também não sabia muito sobre... E aí foi... E eu fui descobrindo, eu fui descobrindo essas coisas e fui conversando com ele. A segunda grande descoberta do meu trabalho é um documento que está lá no Museu de Itu, que é... desse período posterior, é de 1893, eu acredito, que é sobre o cara liberto. Eu já tinha visto o processo de liberdade dele, que ele entrou com uma daquelas alforrias condicionais com pecúlio e o dono não aceitou, e aí ele teve que continuar sendo escravo, mas a partir do momento em que ele se libertou, ele tinha em casa, ele era casado, funcionário da ferrovia ituana, e recebeu uma parente que tinha 2 filhas para morar com eles, que veio de longe. Essa parente ficou doente e morreu, e ele ficou cuidando, ele e a esposa, das 2 meninas adolescentes. Em um determinado momento, o Carlos Engler, que era da família Engler, lá dos engenhos de cana, foi e fez uma escritura de tutela dessas meninas, mesmo sem conhecer. Ele soube que tinha 2 meninas nessa casa que não eram parentes próximas e tutelou para levar para trabalhar no engenho de cana. Meu Deus. E aí o Gonçalo do Lago, que era esse liberto, ele foi para a justiça para falar que ele tinha que ser o tutor natural, não só porque ele era da família, porque as meninas moravam com ele já há um certo tempo, e que ele já tinha arrumado emprego para elas recebiam pecúlio, ele tinha feito o depósito no cofre dos órfãos para que elas tivessem isso quando fossem maiores de idade, para poder usar como dote no eventual casamento. E ele escreveu uma frase assim na petição: conquanto seja um homem de cor preta, eu sou capaz de cuidar das minhas sobrinhas, porque eu as ensinei a ler e escrever. Nossa. E ele assina lá Gonçalo do Lago numa letrinha toda, né, caprichada, né? Não é uma letra de quem tem muita escolaridade, lembra muito a letra do meu avô Miguel Garcia. Então, quando eu vi a assinatura dele, para mim aquilo foi um choque, porque você está na faculdade e você lê o livro do Fernando Henrique, e os escravos são coisas. E aí você tem um escravo que lutou pela própria alforria, que depois de liberto se virou e lutou para ter as sobrinhas de volta e conseguiu. E aí, a partir desse documento dele, que eu comecei a ver a importância da estrutura familiar, e de que a família não é só a questão
do sangue, você pode ter uma família de linhagem, você pode ter uma família por apadrinhamento, você pode ter uma família por necessidade. E as famílias de escravos e de libertos se juntavam assim. A necessidade fazia com que as pessoas se reunissem nesses grupos familiares. E Ana, uma coisa assim que me deixa muito feliz é o seguinte: primeiro, que nada foi dado aos escravos. Não, Tudo e que foi existem conquistado. muitas formas de luta, que existem, não é só a resistência do quilombo, não é só o pessoal dos caifazes, não é? Existem estratégias de luta que são muito mais bonitas. Essa própria petição pós-escravidão pode ser considerado uma grande vitória. Sim. Do ponto de vista da... Sim, porque é o momento em que os libertos estão sendo totalmente alijados do mercado de trabalho nos grandes centros. Aqui no interior era mais simples você ter relações, porque você estava muito próximo dos patrões. E você quer ver uma coisa? As pessoas falam que os escravos usavam, uma vez libertos, usavam o sobrenome do dono em gratidão. E isso é uma mentira. Nada a ver. É uma mentira. Muitos libertos usavam o sobrenome dos proprietários porque isso lhes dava segurança. Quer dizer, eu fui da casa de fulano de tal, então se alguém mexer comigo, eu posso ir lá e pedir ajuda para o meu ex-senhor e ele vai me proteger, porque eu fui parte da casa dele. Que na realidade não significava nenhuma proteção, né? Não, o que significava é que você tinha uma troca de favores. Sim. O liberto continuava sendo deferente e trabalhando esporadicamente para o ex-senhor, e o ex-senhor dava para ele um endereço social, quer dizer, dava a segurança daquele nome que todo mundo sabia quem era. Agora hoje nem isso, né, Ana? Não. Sabe o que eu fico analisando? Por exemplo, o seguinte: ela vai preencher uma ficha de trabalho, aí o seguinte, lá a referência, né? A referência, por exemplo, tem um vereador em Campinas que ele é conhecido agora como Carmo do Correio. Por quê? Porque a farmácia dele virou a referência. E as pessoas que moram na ocupação não têm endereço. Então imagina a situação que né, a pessoa não ter essa referência. E aí ficou como endereço a farmácia do cara. E detalhe, ele montou uma caixa postal gigantesca. Não, e ele cobra R$20 por pessoa. Que sacanagem, ele cobra. Ou seja, ele dá o endereço. Né, que horror. E ele cobra R$20. Porque toda vez que chega uma correspondência, a pessoa vai lá pegar. É separado tudo em pastinha. Mas cada família, cada pessoa, para ter o endereço da farmácia desse vereador, que não é o Jorge da farmácia aqui não. Nosso vereador aqui do bairro, não é? Tem um outro vereador chamado Carmo Luiz, ele é da região do Campo Belo, né? E ele dá o endereço dele para as pessoas, né? Poderem ter um endereço de correspondência. Sim, porque hoje você não vive sem essas... Pois é. E essa questão que no século XIX... tem um carimbo, né, Ana? Só para complementar, tem um carimbo, por exemplo, Parque Uziel. Não aceito para trabalhar uma pessoa do Parque Uziel. E ele se aproveita desse modelo de preconceito e vende o endereço dele a R$20 por pessoa por mês. Pois é, né? E o cara consegue ser eleito vereador em Campinas. Mas aí é que tá, muitas pessoas vão achar que ele está fazendo um favor. Pois é, e não é. E que ele merece ser ressarcido. Porque esse é um dos principais problemas de que quando você tem uma estrutura de dominação por longo tempo. Você sabe que nos sequestros com reféns tem aquele lance da síndrome de Estocolmo, né? Sim, que se a pessoa ficar presa o tempo suficiente, ela vai achar que o sequestrador é o único meio dela ficar viva e ela vai defender o sequestrador em relação à polícia. Quando você fica numa estrutura de dominação e a estrutura é tão absoluta que não há nenhum espaço social que ela não ocupe, o dominado acaba tendo uma visão de que sem aquela pessoa que o está dominando, ele nem sequer existe. Então, isso engloba os sobrenomes dos libertos, isso engloba o modo como os ex-senhores eram usados como referência na hora de arrumar empregos,
isso engloba uma série de pequenos favores de apadrinhamento de crianças que se estendeu até a década de 30 e 40. É tudo mesmo nas depois. Nas relações humanas. Por exemplo, está lá o mato para ser cortado, eu não vou. Se eu mandar um ofício para a prefeitura, não me atende, mas se eu pedir para o meu vereador mandar o ofício, aí atende, quer dizer, cria uma relação. Você cria uma série de intermediários entre o poder e a dominação e o dominado. E isso existe no mundo inteiro, e isso existe há centenas de anos. Mas não quer dizer que seja mudado. É necessário ser mudado, né? É necessário ser mudado, é necessário horizontalizar mais as relações humanas. Esse tipo de hierarquia é profundamente nociva. Mas um dos problemas que a gente não consegue mudar é porque o dominado assume esse papel. Assume que ele não tem existência concreta fora desse modelo de dominação. Aí é difícil. Mais alguma coisa aqui, Ana? Então, já está quase na hora de encerrar, né? Então, o que aconteceu com esse livro foi interessante, porque eu fiz o projeto, o professor Lapa gostou, me orientou, eu fui para a FAPESP, pedi uma bolsa, fui lá de ônibus até o Alto da Lapa, lá levei o meu projetinho, que na época não existia internet, não existia... Gente, a gente usava máquina de escrever. Legal, né? Manual. Fazia os relatórios e tinha que levar pessoalmente, porque senão, se houvesse qualquer problema com o carimbo do correio, não era aceito. Então, toda vez que tinha que levar relatório, eu pegava a papelada toda, pegava o ônibus do Cometa, ia para São Paulo, descia, pegava lá na Praça Patriarca o ônibus pro Alto da Lapa, levava lá na FAPESP, e o projeto foi se concretizando. Eu fiz uma monografia quando eu terminei a graduação, preparei um projetinho de mestrado e apresentei lá na Unicamp. Mas os professores da linha de pesquisa de escravidão e liberdade nunca aceitavam orientandos do professor Lapa, porque ele não fazia parte dessa linha. Então, naquele ano eu não entrei, entraram 2 pessoas que nem projeto tinham para as 2 vagas, né? E o professor Lapa me falou, olha, vai para a USP. E eu pensei, gente, como que eu vou para a USP, né? A USP, né? E ele falou, olha, entre em contato com essa professora aqui. Eu escrevi uma carta toda formal para a professora Enide Mesquita Samara. E na época eu morava em República, dei o telefone da minha sogra, da mãe do Duda, né? E um dia me chamou, vai lá em casa e liga para essa pessoa aqui que te ligou. E eu liguei, e era a Eni pessoalmente, não era nem assistente nem ninguém. Falou, olha, vem pra cá, dia tal, horário tal, que eu te entrevisto. E ela foi tão camarada que ela virou pra mim, ela percebeu que eu era totalmente chucra, falou, você já veio à USP? Eu falei, não. Falou, então, você pega o ônibus, pede pra descer na Geografia e História, que é o prédio, né, lá da FEFELESH, e você, entrando no prédio, tem uma escadinha de caracol, você sobe a escadinha de caracol, vira à esquerda e 2 blocos depois já é minha sala. Quer dizer, ela explicou certinho. Isso era muito mais dela. Nossa, foi muito legal, porque eu cheguei lá com uma mala de coisa para mostrar para ela, morrendo de medo, porque era uma mulher toda bonitona, chique, no extremo. E ela pegou e falou assim para mim, olha, vamos fazer o seguinte, ninguém pode saber porque é uma falta de ética eu falar isso, mas você não precisa me falar do seu trabalho, porque eu era parecerista do seu projeto na FAPESP, eu conheço todo o seu trabalho, eu li todos os seus relatórios, então a vaga é sua, você tem que fazer a prova de língua, você tem que fazer tudo, mas a vaga é sua, porque eu conheço o seu trabalho. Na USP, você faz as provas de acesso, mas você tem que ter o orientador já combinado, e as vagas são do orientador, não são da linha de pesquisa. Entendi. Então, a partir daí eu comecei a trabalhar com ela. Por isso vingou na Unicamp e vingou na USP. Então, eu trabalhei com ela, fiz mestrado, fiz doutorado, hoje ela já faleceu também. E é uma pena mesmo, porque ela me botou, eu participei de 5 bancas na USP, depois que eu tive o doutorado, de trabalhos de outras pessoas. Ela era uma pessoa que respeitava o meu trabalho muito, mesmo a gente não concordando com um monte de coisas. Agora, Ana, o Ingênuos e Libertos, o seu trabalho, uma monografia, né? É uma dissertação de mestrado. Isso, uma dissertação de mestrado, ele é o primeiro na área. Sim, sobre essa questão da tutela e da exploração da mão de obra a partir desse vínculo. Certo. Porque
chegou a Lei Áurea e a Lei Áurea acabou com todas as exposições. Mas a tutela é um vínculo entre cidadãos livres. Continuou após a escravidão e as famílias precisaram ir à justiça para recuperar as crianças. Agora, Ana, a partir desse trabalho acadêmico, né, que foi o pontapé inicial, o seu foi o primeiro. Sim. Surgiram outros nessa área com base nos Ingênuos e Libertos? Olha, eu sei que tem uns 2 trabalhos lá no Sul, eu sei que tem vários trabalhos no Nordeste, eu já perdi a conta. Eu sei que foi citado num trabalho na Alemanha e outro na Inglaterra. E eu sei que o professor Lapa, que era ele que me ajudou a editar, né, que abriu a editoria lá do Centro de Memória, ele mandou um exemplar ou 2 para a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Então é super legal isso, que eu não tenho onde cair morta, mas meu livro está lá na Biblioteca do Congresso. Esse é o papel de que a gente está na vida, né, para construir algo e deixar algum legado, né? Então, eu acredito que tem uns 19 trabalhos mais ou menos derivados desse aqui. Agora, Ana, assim, como é que você se sente vendo isso? Porque afinal de contas, olha, você quer saber como eu me sinto? No ano passado teve concurso para... Quando o Bob Slane se aposentou, teve concurso aqui na Unicamp e eu me inscrevi para vaga. E na banca estava o professor João José Reis, que escreveu o livro sobre a revolta dos malês. E eu não passei nesse concurso porque, é claro, a política é a política e o departamento não mudou nada desde a época em que eu estudava lá até hoje. Mas o professor João José Reis olhou no meu olho e falou: você escreve bem. O cara que é a sua referência já isso deu o seu trabalho. Isso para mim foi... Quer dizer, é aquela coisa, as pessoas que eu respeito me respeitam. Então, isso para mim já vale muito. Eu sei que eu não vou ter retorno econômico, eu sei que provavelmente eu vou aposentar e viver com um salário mínimo ou 2, aquelas coisas de sempre. Mas, poxa, provavelmente daqui 50 anos, quando alguém for estudar história da família escrava, vai ter que necessariamente passar pelo meu livro. Pois é, Ana, é isso, acho que a gente... vive por uma causa. Você é uma pessoa que eu te admiro muito por causa disso. Te conheço acho que uns 20 e poucos anos, mais. Uns 25, 26. Você me ajudou muito na minha formação. Poxa. Né? E apesar que eu ainda não sei nada, mas assim, Ana, eu acho que esse é o significado da vida. Sim, gente ajudar para a construção da evolução humana. Olha, bem que eu queria ter uma segurança monetária, bem que eu queria, né? E eu teria adorado passar nesse concurso, porque eu adoro lecionar. Para mim, trabalhar com aluno é uma das coisas mais sensacionais que existem. Mas é aquela coisa, eu não reclamo da minha vida, cara. Eu comecei numa fábrica. Isso mesmo. Eu comecei numa fábrica e tô aqui fazendo isso, cara. É nóis. Nóis. Sabe por que a gente faz isso? A gente tem muita semelhança. A gente abre mão de muitas coisas na vida para dedicar uma causa. A Ana, no trabalho dela, de professora, enfim, se disponibilizar a vir aqui na rádio. Esse é um debate que eu faço, viu, Ana? Porque é o seguinte, às vezes eu convido muitos especialistas, talvez com o mesmo know-how que você, e que fazem empino o nariz para vir aqui. Pois é, né? Aí no seu caso é o seguinte, você conta os minutos para vir. Não vejo a hora que, né? Né? Então é isso. Porque é um espaço e também porque eu sei que muitas das pessoas que estão ouvindo são pessoas que respeitam o meu trabalho e isso para mim vale muita coisa. E olha, Ana, vou te dizer uma coisa, e como vale a pena, ó. Aqui as barrinhas, né? Da audiência. Muita gente ouvindo. Que bom. Muita gente. Tem gente de São Paulo, Campinas, tem 3 aqui não catalogado. Enfim, muita gente te ouvindo mesmo, em torno de 30 pessoas ouvindo a gente nesse momento pela internet. Pela internet, que é o que dá pra... Né? Pois é, aqui quem olha só, até pediu pra mim anunciar aqui, o Silas está fazendo feijoada hoje lá na esquina da Costela, então porque tá ouvindo, né? Também a Creuza da Vila Boa Vista também ligou.
mandou um recado. A Gilmara ligou, que é a moça que pediu o trabalho. Inclusive, vamos jogar na página do Facebook da rádio mais tarde, assim que eu puder, essa bibliografia toda aqui. Claro. Eu vou pegar em casa, vou pegar muito disso aqui, já está salvo no computador, então vou fazer um arquivinho, passo para você pelo Facebook, ótimo. Você joga na página. Divulga. E também o PDF do meu livro, né? Porque como ele está esgotado, se alguém quiser ler, tem como baixar lá na página do ForShare, que é um site de compartilhamento. Legal. Né? Maravilha. Aí eu mando o link para você. Ana, mais alguma coisa que você gostaria de dizer? O programa foi show. Pois é, agradecer o pessoal que ficou com a gente, né, num sábado de manhã, que a gente sabe que sábado é um dia complicado para todo mundo, né? Mas eu vou salvar o programa aí para quem quiser ver também. É isso, salva, porque aí a gente joga lá, quem sabe consegue jogar com sucesso dessa vez na internet. Sem dúvida. Ana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, gente, vou finalizando por aqui o nosso Noroeste Ação de hoje. Ouvimos a professora Ana Giselli falando sobre a escravidão que não se aprende na escola. Então a gente aprendeu hoje a relação comercial da escravidão. A gente aprendeu hoje sobre um modelo de libertação dado aos negros, alguns muitos conquistados e outros engabelados, e também entender um pouco daquilo que é colocado como uma coisa maravilhosa e talvez não foi nem tanto, né? Então a gente avançou um pouco sobre o debate da escravidão, sem ter o lado, né? O lado, às vezes as pessoas vêm muito apaixonadas e acaba construindo interpretações pela paixão e não pela pesquisa, pelo que se procura nos documentos. Às vezes nem tudo que a gente gostaria que fosse foi realmente como, né, aconteceu como a gente gostaria que fosse. Enfim, mas a gente vai procurando aí com base nos estudos científicos, na academia, tentar achar uma resposta àquilo que as elites ainda não querem, né, nos passar de informação. Obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço. É isso.